Olá pessoal do 8º ano, vamos aí continuar com a nossa aula sobre a África, né? Vamos agora saber e entender um pouco mais sobre a economia, o que é que gera riqueza naquele país africano. País esse aí, país não, né? Continente africano. Lembrando aí que nós vamos compreender o que aquele continente passou, né? Devido àquela colonização feita pelos europeus e o que os colonizadores deixaram de herança, né? Naquela região, além de um passado histórico totalmente catastrófico, destruidor para aquelas nações, né? Lembrando aí que a África é um dos continentes que mais sofrem pela falta de planejamento, pela falta aí de recursos financeiros para desenvolver todo o seu aparato e todo o seu potencial natural, certo? Então, nesse capítulo 9 aí sobre a África, nós vamos trabalhar principalmente a questão econômica, o que está gerando riqueza na África atualmente, tá? As consequências aí de séculos de exploração, nós temos esse século de exploração, né? Lembrando aí que pegamos esse século de exploração porque nós pegamos a linha temporal do período das grandes navegações, que foram os primeiros contatos aí que os europeus tiveram com os africanos. Então, pegamos do século XVIII, do século XVI até o século XX, né? Entrando aí no século XX, temos aí temos entre 3 a 4 séculos de exploração, tá? Repercussão principalmente na situação socioeconômica, porque os europeus eles retiravam tudo que eles queriam naquela região da África, até mesmo os escravos que era trazido para as novas colônias deles, né, como é o caso aqui das Américas. Então nós temos aí uma grande repercussão e uma grande situação socioeconômica atual devido a isso aí, tá? 300 anos de imigração forçada de africanos para as colônias europeias, até porque os escravos não eram convidados a morarem aqui no Brasil, a morarem na região da América, e sim, eles eram obrigados, forçados e escravizados a vir para o Brasil, né? Perdendo a sua identidade, perdendo a sua cultura e perdendo até mesmo os parentes que ficavam para trás, né? Privavam a África aí da força de trabalho de milhões de africanos jovens, que era a mão de obra necessária para desenvolver as regiões africanas, ou seja, a mão de obra jovem que desenvolvia na África naquela época era totalmente retirada da África e levada para a região aí das Américas principalmente, certo? Privando aí o desenvolvimento daquela região sem mão de obra para isso, certo? Promoção de racismo contra os povos africanos, né? Devido aos anos de colonização que nós tivemos aqui no Brasil, em todo o continente americano, nós temos essa questão ainda racista que gera repercussão até nos dias atuais, devido aos negros serem privados aí de certos direitos que tinham naquela época, né, que eles não tinham naquela época, até hoje ainda é refletido essas formas racistas de se tratar e de se pôr com a comunidade negra. A partilha da África rompe com a organização política, social e cultural que existe há mais de milhões de anos, né? Destruindo reinos, impérios e destruindo aí comunidades africanas, fazendo com que vários povos sejam dispersados pela região africana, vários povos, digamos que unidos, né, fossem dispersados, e vários povos que eram inimigos começaram a juntar-se em um só local, desenvolvendo os conflitos até nos dias atuais. O neocolonialismo trouxe uma verdadeira exploração dos recursos naturais, porque os europeus, assim como fizeram aqui no Brasil e nas regiões da América Latina, exploravam, retiravam o que eles queriam e levavam para as regiões europeias. Assim como ocorreu na América, ocorreu também nas regiões africanas. Os europeus entraram e exploraram, retiraram o que eles necessitavam e levaram para as regiões europeias. Hoje a África depende economicamente das grandes potências mundiais. Existe uma grande dependência econômica da África pelas potências europeias, chinesas, japonesas e até mesmo estadunidenses, em investir na África, porque elas não têm condições econômicas para esse investimento, nem tecnológico, nem agropecuário, nem de saúde, nem até mesmo educacional, tá? Não existe dinheiro para esse financiamento. A fragilidade econômica na África atualmente, né? Nosso segundo tópico aí nós temos e vamos trabalhar com essa fragilidade econômica.
com indicadores sociais inferiores aos dos países, né, tem como principal atividade econômica o fornecimento de matéria-prima, ou seja, praticamente todos os países da África, exceto o Egito e a África do Sul, possuem indicadores sociais bons. A maioria deles são indicadores péssimos com relações a saúde, educação, saneamento básico e até mesmo desenvolvimento de renda. O que gera economia na região africana, principalmente nos países mais pobres, é o fornecimento de matéria-prima, sobretudo a exploração agrícola e a exploração mineral, tá? Os países da porção norte, como foi falado, né, são os países mais desenvolvidos, países com língua islâmica, cultura muçulmana, os países que têm a etnia um pouco mais clara, a pele um pouco mais clara, eles têm ainda condições bem melhores de desenvolver a sua economia devido aos recursos naturais que existem naquela região, como é o caso do petróleo, do que os países da África subsaariana, que é essa parte aqui, ó, mais ao sul da África. São países que são totalmente destruídos pela grande exploração que os europeus fizeram naquela região, tá? Então, esses países aqui, ó, que são os países da África subsaariana, são países que têm péssimos indicadores sociais, que posteriormente eles não irão sair dessa situação econômica e social nem tão já, tá? E nem tem perspectiva para isso. A economia africana se baseia principalmente nas atividades agrícolas e na mineradora, certo? Voltadas principalmente para a exportação, né? As grandes multinacionais se instalam nesses locais aqui, retiram todo o aparato agrícola, todo o aparato mineral e levam para as regiões mais ricas, deixando a África cada vez mais dependente, cada vez mais escassa, cada vez mais pobre. Como nós podemos perceber aqui, né, essas regiões industriais são as regiões, ó, que se localizam nos países ao norte, né, aqui Egito, Marrocos, Líbia, na região da África do Sul. Já em toda essa região aqui vai ser desenvolvido a agricultura ou de subsistência ou agricultura de plantation, ou também a questão do turismo, né, em certas regiões, e a mineração, tá? A atividade mineradora é frequentemente realizada por empresas estrangeiras, porque a África não tem recursos econômicos suficientes para investir na extração daquelas jazidas petrolíferas, naquelas jazidas de minerais. Então, as empresas estrangeiras, ela leva todo o seu equipamento lá, faz a retirada dos minerais, né? Dá uma pequena parcela de dinheiro para a África, de recursos financeiros para a África e leva a maioria dos recursos minerais para fora, tá? Assim, a maioria dos africanos não se beneficia do lucro da mineração, até porque a maioria dos africanos utilizam nenhum ou péssimos equipamentos de mineração e as indústrias exploradoras do petróleo aí se encontra principalmente naquela região do Oceano Atlântico ou na região do Mar Mediterrâneo, certo? E são indústrias estrangeiras que exploram tanto o minério como os recursos combustíveis fósseis. A atividade agropecuária predominante é a de plantation, né? A gente sabe, né, que a atividade de plantation é a atividade que requer um grande latifúndio, requer uma só cultura investida naquela região, né? Requer aí pouquíssima mão de obra e requer aí pegar toda essa agricultura e ser levada para fora, né, para o mercado internacional, vendida para fora, o mercado externo, certo? Só que para sobreviver aquela população, né, que não tem acesso a esses produtos que são vendidos para fora da África, a população tem que voltar-se para a agricultura de subsistência, né? Que a agricultura de subsistência ela é marcada principalmente no cultivo de raízes, como é o caso da mandioca e do inhame, e de outros e pequenos policulturas, né? Como é o caso de frutas e algumas leguminosas aí e verduras. Se a África é um grande produtor agrícola, por que existe fome no continente? Porque foi falado que a maior parte da produção agrícola destina-se para fora do continente, já que são produções de plantation, certo? Há o privilégio do cultivo da matéria-prima para as indústrias, ou seja, a matéria-prima produzida para as indústrias. As indústrias vão fazer a embalagem, vão enlatar, né, principalmente
alimentos de processados, para a ração animal e para os combustíveis. Então, o plantejo aí ou é para os alimentos processados, ou o plantejo serve para ser de ração animal, ou o plantejo serve para os combustíveis fósseis, como é o caso da produção do álcool, de etanol. E especialmente para a exportação, não é para a população, é para esses 4 segmentos aí, ou para ser alimentos processados, ou para a ração animal, ou para combustível fóssil, ou para a exportação. Além de uma concentração de renda e exportação de alimentos. Por quê? O grande latifúndio que vai ficar com toda essa riqueza que é gerada naquela região de plantation, né? Fazendo com que haja aí concentração de renda e fazendo também com que os alimentos não fiquem na África e sim exportados para outras regiões. Tendo também um aumento nos preços dos produtos no mercado internacional. Se aumenta o preço dos produtos, né, obviamente a população africana ela vai ficar cada vez mais difícil de conseguir e suprir as suas necessidades calóricas, né? A sua dieta básica, surgindo aí a desnutrição, a falta de alimentação e gerando mortes causadas até mesmo pela falta de alimentos, como é o caso das mortes vindas e destinadas à fome, tá? O turismo, o que é que nós temos aí com o turismo na África também gera bastante renda, né? O turismo nas regiões africanas aí tem ampliado os investimentos e melhorado a infraestrutura nessas regiões que têm essas atividades turísticas. Por exemplo, na região do Quênia, né? E na região aí da Tanzânia, que é a região que tem uma grande quantidade de cerrado. Há também o turismo ecológico, né, que é aquele turismo que você vai em carros, faz fotografias e não sai daquela região. E há também o turismo de caça, no qual você paga uma certa quantidade para fazer a caça de certos animais naquela região, né, que muito está contribuindo para a extinção de animais endêmicos daquela região e, posteriormente, esses animais entrar em extinção. Certo? Você paga aí muito dinheiro, né, milhões de reais para fazer a caça de um animal silvestre, né? Você faz a sua caça, tira a cabeça e coloca lá na parede, como fazem muito isso aí, tá? Nós temos aqui ao lado turismo ecológico, né, que é feito apenas para fazer a tiragem de foto, né, naquela região da África, conhecendo as savanas africanas, e também na região próximo ao deserto do Saara, certo? E a industrialização na África é totalmente tardia. Se aqui no Brasil nós temos uma industrialização arcaica, tardia e deficiente, na África é 10 vezes mais precoce do que aqui no Brasil. Por quê? Existem obstáculos para a industrialização na região da África. Um dos principais obstáculos é as guerras que geram naquelas regiões, principalmente na região de Ruanda, região do Sudão, região da Nigéria. Existe guerra naquela região que afasta investidores a desenvolver indústrias naqueles locais. Mão de obra sem qualificação, até porque indicadores sociais têm a ver com a educação, e a educação na África é de péssima qualidade porque não há investimento nem no setor público, nem no setor privado. Então lá a mão de obra é sem nenhuma qualificação ou pouquíssimas qualificações. Pequena participação no mercado internacional, porque os produtos são fabricados na África, eles são vendidos para fora e as próprias indústrias africanas, elas são indústrias que servem para abastecer o próprio mercado interno, não tem como competir com as indústrias fora, porque são multinacionais, certo? Meios de transportes ineficientes, até porque não existe uma linha ferroviária que liga todo o continente africano, não existe rodovias acessíveis que vai ligar todo o continente africano, assim também como não existe portos nem aeroportos eficientes, né? E baixo poder aquisitivo da população. A população também não tem dinheiro, então não compra os produtos aí que vêm ou de fora ou os produtos que ela mesma produz, tá? Porque existe baixo valor aquisitivo. As indústrias africanas, em sua maioria, voltam-se para o beneficiamento de matérias-primas, ou seja, as indústrias que estão na África são indústrias que são voltadas para matérias-primas, são chamadas agroindústrias, né? E essas indústrias aí, elas exportam as suas maiores produções, porque são donas dessas indústrias aí, as multinacionais, como é o caso aí das multinacionais europeias, estadunidenses e chinesas.
Também há indústrias têxteis alimentícias voltadas para o mercado interno, além de indústrias de bases e usinas hidrelétricas, especialmente na África e no Egito, tá? São as regiões mais industrializadas. A China se tornou o principal investidor e parceiro comercial da África, assim como os Estados Unidos. Mas a China, atualmente, está investindo mais na região que é a África, né? Os investimentos que vêm da China ajudam, aliás, os investimentos que vêm da China aí não têm ajudado a criar uma industrialização própria africana. A industrialização ainda ela é dependente da China, pois não há transferência de tecnologia por parte da China. A China só vai colocar certos tipos de indústrias para desenvolver aqui. Indústrias essas que são chamadas indústrias de base, são aquelas indústrias pesadas, indústrias alimentícias, indústria têxtil, indústrias mineradoras, principalmente combustíveis fósseis, tá? As fábricas chinesas estão abrigando um grande número de imigrantes também chineses, ou seja, a China, como tem a maior população do mundo, a sua população também está começando a migrar para a África, para buscar melhores condições de vida, já que as indústrias chinesas vão dar aí apoio aos próprios chineses que vêm da China e vão para a África. E existe aí também uma grande facilidade da entrada de produtos chineses aqui naquela região africana. Os produtos chineses vão tomar de conta da região africana e os produtos que são desenvolvidos por pequenas indústrias africanas vão acabar cada vez mais escassos, né? Devido aí ao grande barateamento que são os produtos chineses. A África também possui um precário e deficiente sistema de transporte. Ó, como nós podemos ver aí, né? Pouquíssimas rodovias, ferrovias, portos e aeroportos que dificultam o escoamento de toda a produção da África em determinadas regiões para regiões. Tá? Em 1980 foi criado o Plano de Ação de Lagos, né? O Plano de Ação de Lagos é uma forma de desenvolver a África na sua questão econômica, tá? No qual todos os países africanos tinham que comprometer 1% do seu PIB no investimento de pesquisas científicas, ou seja, os países africanos se comprometeram através desse acordo de Lagos a pegar 1% do seu PIB e investir em pesquisas científicas. Apenas Egito, Marrocos, Tunísia, Ilha Maurício e Ruanda conseguiram ter essa distribuição do PIB para as pesquisas científicas. As demais não conseguiram por falta de investimento e por falta aí de riqueza, tá? Atualmente existe na África a chamada fuga de cérebros. O que é fuga de cérebro? É quando os africanos conseguem aí bolsas em universidades como as brasileiras, as americanas e conseguem sair do seu país para desenvolver tecnologia, desenvolver aí pesquisas científicas que no seu país não existe ou não tem ou é escassa. O que é que nós temos aí então, né? Para casa, vocês vão ter que ler da página 72 até a página 77. São países, tá? Você vai colocar nesse tema aí desse trabalhinho que vocês irão fazer, isso aqui, ó. África, destaques econômicos. Você vai lá pegar Ásia, África, destaques econômicos e a partir da página 72 a 77, você irá montar um mapa mental sobre esses países aí, ok? Você vai ler da página 72 a 77, transformar um mapa mental com o título de África, destaques econômicos. Você vai ter que postar em uma rede social aí, ok? Então, espero que vocês façam isso aqui para o próximo final de semana e aguardo o resultado. Até mais!